Você já se perguntou por que existem tantas igrejas diferentes? Se todos dizem seguir a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, por que existem tantas denominações, tantas doutrinas diferentes, tantos modos distintos de adorar e entender a fé cristã? Essa pergunta ecoa no coração de muita gente. Para alguns, essa diversidade é riqueza. Para outros, é motivo de confusão. Afinal, Jesus orou para que seus seguidores fossem um, como ele e o Pai são um. Mas ao olhar para o cenário religioso de hoje, o que vemos é exatamente o oposto. Uma multiplicidade de igrejas, crenças, tradições, liturgias. E isso levanta uma questão profunda. Onde foi que nos perdemos? A verdade é que para entender esse emaranhado de denominações cristãs, a gente precisa voltar no tempo, lá para o início de tudo, quando o cristianismo ainda estava engatinhando e os seguidores de Jesus eram chamados simplesmente de o caminho. Nos primeiros séculos, a igreja cristã era uma só. Não existiam batistas, metodistas, católicos romanos ou pentecostais. Existia apenas uma comunidade de pessoas que criam em Jesus como o Messias, que compartilhavam tudo entre si, que se reuniam em casas e que enfrentavam perseguições de todos os lados. Era uma igreja perseguida, sim, mas também unida. Havia diferenças de pensamento, claro, como as discussões entre Paulo e Pedro, ou entre judeus e gentios convertidos. Mas a fé em Jesus era o ponto de convergência. Com o tempo, porém, essa igreja foi crescendo e, como qualquer organismo em crescimento, começou a enfrentar tensões internas e pressões externas. Com a conversão do imperador Constantino, no século IV, o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser aceito. E mais do que isso, passou a ser incentivado pelo Império Romano. Aí começa uma transformação profunda. O que antes era uma fé simples, comunitária e até clandestina, começa a se institucionalizar. Nasce então a Igreja Católica Apostólica Romana, uma estrutura eclesiástica que se consolida com o tempo como a representante oficial do cristianismo no Ocidente. A palavra católica aqui não significava romana ainda, significava universal. Mas com o tempo, à medida que o poder de Roma se impunha, o termo passou a designar especificamente a igreja ligada ao bispo de Roma, o Papa. Só que essa centralização de poder trouxe consigo distorções. A fé simples do Evangelho foi sendo misturada com tradições humanas, práticas políticas e interesses econômicos. A Bíblia deixou de ser acessível ao povo, passando a ser interpretada apenas pelo clero. E ao longo da Idade Média, muitas doutrinas e práticas que não tinham base bíblica foram sendo introduzidas, como o purgatório, as indulgências, a veneração de santos e relíquias, entre outros. Foi nesse contexto que no século XVI surgiu um movimento que mudaria para sempre o curso da história cristã. A Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrico Zwinglio. Esse movimento não começou com o desejo de dividir a igreja, mas de reformá-la. Lutero, por exemplo, não queria fundar uma nova igreja. Ele queria corrigir os erros da igreja da qual fazia parte. Em 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, denunciando práticas como a venda de indulgências. Esse ato deu início a uma revolução religiosa, política e cultural. A Bíblia foi traduzida para o vernáculo. A salvação pela graça, mediante a fé, foi resgatada como a base do Evangelho. E o princípio do sola scriptura, somente as Escrituras como autoridade final, ganhou força. Só que, à medida que o movimento protestante ganhava força, ele também se diversificava. Reformadores tinham visões diferentes sobre aspectos da fé. Calvino, por exemplo, enfatizava a soberania de Deus e a predestinação,
enquanto os anabatistas acreditavam no batismo apenas de adultos convertidos e na separação total entre igreja e Estado. Foi assim que surgiram as primeiras denominações protestantes: luteranos, reformados ou presbiterianos, anabatistas, anglicanos. E com o tempo, novos movimentos continuaram a surgir. A Igreja Anglicana, por exemplo, nasceu não exatamente por motivos teológicos, mas políticos. O rei Henrique VIII rompeu com o Papa porque queria anular seu casamento, e o Papa não permitiu. Assim, a Igreja da Inglaterra se separou de Roma, mantendo muitos elementos católicos, mas com independência do papado. Os batistas surgiram no século XVII, com ênfase na liberdade religiosa e no batismo por imersão. Os metodistas nasceram no século XVIII, a partir de um movimento de renovação dentro da Igreja Anglicana, liderado por John Wesley, com foco na santificação e no cuidado social. No século XIX, com os grandes despertamentos espirituais, surgem os movimentos pentecostais, enfatizando os dons do Espírito Santo, como o falar em línguas e a cura divina. No século XX, vemos o crescimento das igrejas neopentecostais, com ênfases ainda mais voltadas para experiências sobrenaturais e, em alguns casos, a teologia da prosperidade. E ao longo desse tempo todo, muitos grupos surgiram por divergências doutrinárias, interpretações proféticas, ou simplesmente por questões organizacionais. Igrejas se dividem, se reformam, se fundem, se multiplicam. É como se cada tentativa de retorno à pureza do Evangelho gerasse uma nova denominação. Mas será que foi isso que Jesus quis? Ele que orou pela unidade de seus seguidores, será que se agradaria dessa fragmentação? É importante lembrar que nem toda diversidade é ruim. A beleza na pluralidade de expressões culturais, linguísticas e até mesmo litúrgicas. A diversidade por si só não é o problema. O problema é a divisão que nasce do ego, da vaidade, do orgulho teológico. O problema é quando a verdade de Deus é trocada por tradições humanas, quando a igreja se torna um negócio, uma plataforma de poder ou uma empresa com CNPJ, metas e campanhas. Jesus disse que seus verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E Paulo afirmou que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso significa que, apesar das diferenças, os verdadeiros filhos de Deus podem estar espalhados em muitas denominações. Mas também significa que precisamos buscar sempre a verdade com humildade e não com rótulos. Há um outro fator importante nessa história. A profecia bíblica já havia antecipado esse cenário. Em Apocalipse, vemos um dragão irado contra a mulher pura, que representa o povo fiel de Deus e que vai para o deserto por 1260 anos. Esse período coincide com a supremacia papal durante a Idade Média. Mas no fim do tempo, a profecia diz que surgiria um remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esse remanescente não é definido por uma placa na porta da igreja, mas por sua fidelidade à palavra. Não são os mais populares, nem os que estão nas grandes mídias. São aqueles que, mesmo em meio à confusão religiosa, permanecem firmes na verdade. E talvez, por trás de tanta divisão, Deus esteja permitindo que cada pessoa, em cada tempo e cultura, tenha acesso ao Evangelho de alguma forma. Mesmo em denominações com erros doutrinários, ainda assim, há sinceros buscando a verdade. E Jesus prometeu que quem busca, encontra. Por isso, o chamado hoje não é para escolher uma igreja, como se escolhe um produto no supermercado. O chamado é para voltar à palavra, examinar as Escrituras, como faziam os bereanos, e seguir a verdade, custe o que custar. A história das igrejas é a história da humanidade tentando encontrar Deus e também tentando moldá-lo à sua imagem. Mas a boa notícia é que Deus não se deixa moldar.
Ele continua chamando um povo, não para formar mais uma denominação, mas para formar um caráter semelhante ao de Cristo. E no fim, quando Jesus voltar, não vai haver placas de igrejas no céu. Vai haver um povo redimido, de toda tribo, língua e nação, que seguiu o Cordeiro por onde quer que ele fosse. Um povo que aprendeu a amar a verdade mais do que tradições, que foi capaz de romper com o erro, mesmo que isso significasse caminhar contra a maioria. Esse povo pode estar hoje espalhado em muitas igrejas, mas quando ouvir a voz do bom pastor, vai reconhecer, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, da próxima vez que alguém te perguntar, por que existem tantas igrejas? Você pode dizer, porque ao longo da história, muitos tentaram seguir a Deus, mas também muitos se desviaram. E que o importante não é achar a igreja perfeita, mas ser parte do povo que busca viver a fé verdadeira, conforme a Bíblia, guiado pelo Espírito e transformado pela graça. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber as novidades em primeira mão. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e fique com Deus.